Estamos de volta. Na aula passada a gente começou a falar sobre apresentação e nessa aula a gente vai falar sobre roteiro. Roteiro e essas dicas que a gente vai falar nessa aula talvez seja a aula mais importante de dessas 8 aulinhas que a gente vai falar sobre ensino online, porque é a que vai causar mais impacto na melhoria das suas aulas. Talvez não seja a aula que tenha a maior carga de conteúdo, a aula de teoria da carga cognitiva talvez seja a aula mais rica em conteúdo, mas essa é a aula que tem mais dicas práticas para você melhorar de fato a confecção de uma aula, a sua didática. Então, o roteiro é fundamental, é de fundamental importância para que a sua aula fique cada vez melhor e cada vez mais fácil de ser interpretada pelo aluno. Para que isso aconteça, a primeira dica que a gente vai fazer é a criação de persona. Criar personas é uma coisa que o pessoal de marketing faz muito, que é para entender o mercado consumidor. E aqui o que a gente vai fazer não é entender o mercado consumidor, mas é entender o nosso aluno. Então, nessa criação de persona, eu tenho que ser o mais detalhista possível. Eu tenho que tentar entender quem é essa pessoa que vai assistir minha aula e por que ela quer assistir minha aula. Para facilitar isso, a gente tenta criar uma persona dando nome, dando idade, dando tudo. Então, qual é o nome dessa pessoa que vai assistir minha aula? Que no caso a gente vai chamar a pessoa de Paula, ela tem 45 anos. Como que é o dia a dia dessa pessoa? Então a Paula é casada, ela tem 2 filhos, ela é médica, ela trabalha no consultório, ela dá aula também na faculdade. E eu tento me colocar no lugar dessa pessoa que tem esse dia a dia agitado e tentar entender como a minha aula vai poder ajudar, o que ela precisa saber sobre isso que eu estou falando. Não é o que eu quero falar, é o que ela precisa saber. Então aqui é um pouquinho diferente. A gente vê muito professor que faz aula com o que ele quer falar. Não, o importante é fazer aula com o que o aluno quer saber. E aqui, nessas aulas didáticas, de 8 a 12 minutos, 10 mais ou menos 2, que é o normal de uma aula online, o que eu consigo é passar uma mensagem e 2 mensagens acessórias. Então aqui eu tenho que tentar entender o que é que a Paula, de 45 anos, quer saber dessa aula sobre roteiro e criar a minha mensagem principal. Então aqui dentro desse nosso guideline criado para ajudar vocês na criação de persona, qual é a minha mensagem principal? E aqui é a importância do roteiro na melhoria da sua didática e quais são as minhas mensagens secundárias. A criação de persona e os 3 atos, que é o que a gente começa a falar agora. Uma vez que eu tenho a ideia da mensagem que eu quero passar, eu vou começar a criar o roteiro de fato, e esse roteiro vai ter 3 atos, basicamente começo, meio e fim. Aqui uma coisa difícil é como eu começo uma aula, né? E tem um trabalho que ele fala que você começa falando, contando o que você vai falar. Aí o meio, o segundo ato, você fala, e o terceiro ato, você conta para o aluno o que você falou. Então, eu vou falar, falo e falei. Aqui é um pouco diferente do que a gente vê, de repente, de um artigo científico, de uma aula tradicional que a gente está acostumado. Aqui eu quero começar a aula contando a importância dessa aula, dando um spoiler, né? Eu tenho que fazer isso. Porque, se vocês lembrarem, eu tenho a memória sensitiva e a memória de trabalho. Eu quero chamar a atenção do aluno, eu quero que ele comece a usar já a memória de trabalho dele, que não fique só na memória sensitiva, para que ele comece a conseguir processar isso e gerar memória de longo prazo. Então aqui é importante chamar a atenção do aluno. Existe uma técnica que se usava no passado, na época de transmissão de mensagens por código Morse, por cabo, né? Que é chamado de pirâmide invertida. As conexões naquela época elas caíam muito, então os repórteres, quem tinha que passar alguma mensagem, fazia isso de forma mais simples e passando a mensagem mais importante antes. Por isso que ela chamava de pirâmide invertida. Você começava pelo mais importante e aí você ia para o detalhe. Aqui a gente pode começar a nossa aula pelo mais importante. Então, eu abri a aula falando da importância do roteiro na didática, que é a minha mensagem principal. Eu começo já com spoiler, eu já começo falando o que é mais importante. E depois, no segundo ato, eu vou, então, explicar o porquê disso, eu vou contextualizar. O segundo ato é fundamental que a gente entenda que todo o conteúdo que eu vou trazer para essa aula, ele tem que ser relevante para o aluno. Lembre-se, a aula é feita para o aluno. A mensagem que eu quero passar é para o aluno.
A gente vê muito professor que nessa parte que seria do segundo ato, na discussão da sua aula, ele coloca um monte de artigo científico, cita um monte de ator para mostrar como ele sabe do assunto. E normalmente é até algo difícil da gente não fazer isso, porque normalmente a gente dá aula sobre os assuntos que a gente é apaixonado. Então você quer falar muito sobre aquele assunto, você sabe muito sobre aquele assunto, você gosta de falar sobre isso, mas a aula não é sobre o que eu quero falar, não é sobre o que eu gosto, é o que o aluno precisa saber. Então eu preciso trazer conteúdo que é relevante para o aluno, preciso contextualizar esse conteúdo para que ele seja mais fácil de ser relacionado aos esquemas que o aluno tem, lembra da teoria da carga cognitiva, relacionar o conhecimento que o aluno já tem para que ele consiga desenvolver memória de longo prazo de forma mais adequada. Aqui uma dica também, se você traz um artigo científico, um capítulo de livro, uma citação de um autor, alguma coisa assim, dê a sua interpretação sobre isso. Não coloque, e a gente vê alguns professores em congresso fazendo isso, copiando a conclusão do artigo, colando lá no slide e lendo a conclusão do artigo. Não faça isso. O aluno sabe ler. Se ele quiser ler a conclusão do artigo, ele pega o artigo, ele baixa o artigo e lê o artigo. Na aula, ele quer saber o que você pensa, qual é a sua experiência, qual é a sua opinião sobre aquele artigo. Como você relaciona o artigo que você está citando à sua experiência do dia a dia. Ele quer saber o que você acha. E se isso não for relevante para ele, não coloque. O segundo ato é importante que você tenha sempre conteúdo relevante para o aluno, para reforçar aquela sua mensagem principal e as mensagens secundárias. E fundamental também que você memorize a sua aula, que você saiba o que vem na sequência. A gente vê muito professor que ele não tem a aula memorizada e cada slide se torna uma mini aula. Então ele passa o slide, ele para, olha o slide, lembra o que ele tem que fazer, e aí cada slide tem uma introdução, um primeiro ato, um segundo ato, um terceiro ato. E aí você perde essa coesão da aula. A aula fica truncada, ela não tem cadência. A gente vai ver na próxima aula de comunicação não verbal, na parte de comunicação verbal, a parte de linguagem, de ritmo de linguagem, que vai ajudar nessa cadência. Mas se a aula não tiver uma cadência de ideias, ela vai truncando e às vezes você perde a conexão com o aluno para de prestar atenção em você e aí o aprendizado dele fica prejudicado. Então é importante que você memorize a sequência de slides que você vai ter para que isso fique com uma cadência maior. Então eu, por exemplo, sei que o próximo slide que eu vou passar aqui no meu passador é sobre o terceiro ato. Quando eu passar, eu já fiz a introdução para vocês. A ideia ela está constante. Eu já sabia que ia chegar a isso e agora eu falo sobre o terceiro ato. Então a gente falou de primeiro ato, de como começar, conteúdo relevante, que é o segundo ato, e o terceiro ato, a gente já viu naquela primeira coisa de vou falar, falo e falei. Então eu posso terminar a aula fazendo um wrap-up, um resumo, de tudo que eu contei já para vocês. Essa é uma técnica bastante adequada, vale muito a pena fazer isso. O que eles sul-americanos chamam de take home, o que é importante dessa aula para que você leve para a sua casa, o que você é importante aprender dessa aula. Então é o vou falar, falo e falei. Então o que eu falei para vocês nessa aula, eu resumo de novo aqui. E uma outra técnica é fazer o que eles chamam de call to action. Entregue alguma coisa para o aluno fazer. Todas as aulas aqui tem uma lição de casa, que é um tipo de call to action. Você pode pedir para ele estudar um artigo, assistir um vídeo, mas o call to action também é legal. Eu gosto de fazer as duas coisas, faço um resumão, um take home e aproveito para colocar um call to action. Toda vez que vocês forem pensar em roteirizar uma aula, façam isso longe do computador. Não tentem já começar a roteirizar a aula no PowerPoint. Isso é um pouco mais difícil. Uma dica é fazer esse roteiro. Então, primeiro a gente cria a persona com aquele guidelinezinho que vocês têm, que eu disponibilizei para vocês, e depois você vai roteirizar com post-it. Eu acho uma dica super interessante, fica fácil, o post-it é relativamente pequeno. Se você usar uma caneta grossa, então, melhor ainda, que cabe pouco texto em cada post-it, você já começa a resumir a quantidade de informação. A gente vai ver isso bastante importante na aula sobre a apresentação, sobre PowerPoint, que a gente tem que resumir, simplificar a quantidade de informação. Então aqui você vai colocar as informações que você quer passar, qual a mensagem principal, mensagens secundárias, quais são os conteúdos relevantes de apoio para as suas mensagens.
e você faz isso em post-it e depois você organiza esses post-its para ter a melhor sequência lógica possível. Então você vai ter lá o seu primeiro ato, seu segundo ato. Dentro desse segundo ato você vai organizar essa sequência para que ela tenha uma cadência e siga um ritmo e uma lógica adequada e você vai encerrar. Uma vez que você tem isso roteirizado, aí sim, você senta no seu computador e você cria os seus slides. Fica muito mais fácil de fazer isso. Então, a gente já viu a criação de persona, a importância do roteiro e os 3 atos. O que eu estou fazendo aqui? Final da aula, terceiro ato. Estou fazendo o resumo, né? Então, eu falei para vocês do que era importante, de por que o roteiro é tão importante, que era a minha mensagem principal. Falei de criação de persona e 3 atos, que eram as minhas 2 mensagens secundárias, e agora eu estou fazendo esse wrap-up. E o meu call to action, que é a lição de casa que vocês vão ter que fazer, que é, usando o guideline disponível, vocês vão criar uma persona para uma aula que vocês tenham que fazer, ou eventualmente se você não tem nenhuma aula para ser feita nos próximos dias, pense numa aula que você gostaria de dar e crie uma persona que vai ser o seu aluno daquela aula. E aí crie uma mensagem principal e crie as mensagens secundárias. Faça isso de verdade, pratique isso e você vai ver como você começa a melhorar esse seu roteiro de aula e isso fica cada vez mais prático. Próxima aula, então, a gente vai falar sobre comunicação não verbal. Até lá!